Olá, para você ligado na TV Unesp, estamos começando mais um fórum aqui do nosso estúdio para toda a cidade de Bauru e também via internet. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Corrupção é uma palavra que todos conhecem, todos sabem o que significa e infelizmente faz parte do nosso dia a dia, um assunto constante nos noticiários. Ela pode ser entendida como a violação de normas éticas e jurídicas que traz benefício próprio ou a terceiros. Em 2011, a organização Transparência Internacional mediu a percepção que se tinha sobre a corrupção em 183 países. O Brasil ficou na colocação número 73, atrás de países como Botsuana, Porto Rico, Cuba e Arábia Saudita. Entre os países do continente americano, nós somos o 13º país mais corrupto. Para analisar a corrupção na política e também no nosso cotidiano, nós recebemos hoje a cientista política Rita de Cássia Biazon, da Unesp de Franca. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas de Corrupção e também idealizadora do primeiro e maior banco de dados online sobre o assunto no Brasil. Rita, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Isso, eu que agradeço o convite. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e também seguindo os nossos perfis nas redes sociais. O Banco de Dados de Corrupção foi lançado em dezembro do ano passado, depois de 8 anos de trabalhos do Grupo de Estudos. O site reúne quase 200 casos ocorridos no Brasil desde a década de 80. Organizado por décadas, é uma importante ferramenta tanto para pesquisadores quanto para a imprensa e a sociedade também. Rita, nesse sentido, a gente tem a impressão de que a memória do brasileiro ela é bastante curta, quando se trata de escândalos políticos. De que forma o site seria, assim, uma espécie de antídoto para esse esquecimento? Ele é uma tentativa de trazer casos já esquecidos e casos da chamada grande corrupção no Brasil, que muitas vezes nós não lembramos e que muitas vezes ela cai no esquecimento, até mesmo pelo volume de informação que você tem cotidianamente, não só em relação à corrupção, mas em relação à política, e que faz com que você perca a memória. Então, o banco ele foi construído um pouco na tentativa de resgatar a memória da corrupção no Brasil, mas dos grandes escândalos de corrupção. E tendo como recorte a década de 80. E por que a década de 80? Porque é o período de redemocratização no Brasil. É o período que você vai ter uma maior preocupação com as instituições democráticas e a consolidação dessas instituições democráticas. Muita gente acredita que essa questão da corrupção está ligada a raízes históricas e culturais do Brasil, que teria, assim, nascido do fato de o Brasil ter sido formado por desertores, pessoas condenados, trazidos de Portugal e outros lugares para cá. Você acredita nessa versão, nessa visão de que o Brasil teria a sua corrupção fundada nesse fator cultural ou não? Não, eu não concordo. Por quê? Quando você remete a uma ideia de cultura, você cria uma percepção de que está tudo consolidado. Então, de que nada precisa ser feito, de que nada poderá ser feito para alterar aquela dada cultura. Já estaríamos sentenciados. Sentenciados e fadados à corrupção. Não, não é isso. Uma coisa que eu tenho insistindo é que o Brasil ele não é nem mais nem menos corrupto. Óbvio que se você considerar o índice o IPC que você falou da Transparência Internacional, você pode ter uma percepção, mas é uma percepção de que o Brasil tem muito avanço, mas é percepção de um público específico, empresários, sociedade civil, que é quem responde a esse questionário da TI. Agora, quando você considera a questão da cultura da corrupção, ela não se estabelece. Por quê? Um país com instituições consolidadas, que já está há quase 3 décadas vivendo sobre um regime institucional, ele não apresenta mais essa possibilidade. O que falta, então? Por que nós temos a ideia da cultura da corrupção? Falta, na verdade, é controle. Então, em setores importantes, licitações, financiamento de campanha, questão de contratação de funcionários públicos sem concurso. Então, todo esse emaranhado cria uma ideia de que nós estamos, desde o descobrimento, vivendo sob a tutela da corrupção. Não, não estamos. Estamos avançando e muito. Significativamente, nós temos melhorado no campo da corrupção. Mas o que nós temos que fazer é melhorar o controle.
E insisto, o Brasil não é mais nem menos corrupto. Ele é tão corrupto quanto a Finlândia. A questão é que na Finlândia eles desenvolveram dispositivos e mecanismos de controle de corrupção que o Brasil ainda precisa encontrar seu próprio caminho. Então, é uma ideia que eu não partilho. Rita, nós temos aqui uma reportagem do site da Veja, que ela é agora do finalzinho de 2011, ela traz alguns dados sobre a corrupção no setor público do país. De acordo com essa reportagem, em 2011 nós tivemos 6 ministros afastados por irregularidades e até novembro 514 servidores públicos também tinham sido afastados por envolvimento em algum tipo de beneficiamento ou caso de corrupção. De acordo com esses dados, que são da Controladoria Geral da União, desde 2003 foram exonerados 3.483 servidores públicos. A gente acaba vendo esse dado, a gente tem a impressão de que a corrupção está muito envolvida com a política. É correta essa percepção? Nós temos a corrupção privada, que ela é muito pouco falada porque lida especificamente com governança corporativa, com auditoria, que tem empresas específicas como a Kroll que trabalha com isso. No caso da corrupção política, ela é muito mais perceptível, por quê? E ela é muito mais divulgada e os grandes meios de comunicação trazem com frequência essa questão, porque ela atinge diretamente o próprio contribuinte, né? Porque, de alguma forma, aquele recurso que é destinado para cobrir as enchentes do Rio de Janeiro e vão parar no Rio Grande do Norte, né? Que é o último grande escândalo. Grande descoberta aí. Né? O que acontece? Ele cria uma indignação, porque, de alguma forma, esse recurso ele sai do contribuinte. São impostos e taxas e uma série de outras contribuições que nós fazemos que não está chegando àquele destino necessário. Quanto em dinheiro o Brasil perde por causa da corrupção? Né? É uma soma considerável. Em 2008, a Federação das Indústrias do Estado fez um levantamento e concluiu que o país perde entre 41 e 69 bilhões de reais. Com essa verba seria possível quase dobrar o número de leitos na saúde pública, por exemplo, né? Colocando em torno aí de 16 milhões de alunos no ensino fundamental também na questão da educação. Ou então construir 277 aeroportos. E somente com essa dimensão, né, do valor que nós percebemos o quanto a corrupção interfere na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Continue ligado no Fórum. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Fórum, falando no programa de hoje sobre corrupção. Rita, nós temos neste ano eleições municipais, né? Mobilizam muito a população, porque os candidatos ficam muito próximos, né, dos eleitores. A eleição municipal tem essa característica, né? Como que você avalia o nosso processo eleitoral? Até que ponto ele está blindado contra a corrupção? Eu acho que se nós olharmos para a história eleitoral, nós tivemos avanços significativos. Primeiro, a urna eletrônica. Nós temos que pensar que eleições na década de 80 e parte da década de 90, que você tinha grandes desvios de conduta, não, mas desvios de apuração de votos, né? Você fraudava o mapa eleitoral, validava votos em branco, né? Então, a urna eletrônica, ela resolve isso. Há todo um questionamento se a urna ela é confiável ou não, mas, enfim, existe um processo. Um outro problema que nós tivemos, que representa um avanço e uma garantia democrática, é a Lei 9.840, que é uma conquista social, que vem de uma mobilização social e que criminaliza a compra de votos, outro hábito muito recorrente dentro da história eleitoral do Brasil. Então, nós temos dois aspectos que representam um avanço no processo e até mesmo uma blindagem contra a corrupção naquilo que interfere no resultado final. Agora, nós temos um grande problema ainda, que é a questão do financiamento de campanha. O financiamento de campanha, ele é um ponto de fragilidade. Por quê? Tanto pelos interesses que envolve quem financia a campanha, não os doadores legais, aqueles que podem doar até 10%, pessoa física até 10% que declaram, né, tudo certinho, ou então pessoa jurídica 2% do rendimento bruto anual do ano anterior. Esses não tem problema. Mas aquele doador que não aparece, que é o doador oculto, o doador de caixa, que vai formar o caixa 2, aquilo que é não declarado ao TSE,
Este é problemático. Isso você não está blindado. E aí tem toda uma discussão, há toda uma discussão em torno de se o financiamento público de campanha ele resolve isto ou não. Exatamente. Rita, só interrompendo, nós temos aqui uma matéria da Câmara dos Deputados que justamente ele expõe esse conflito na discussão do financiamento público de campanha. É um assunto que já há anos está em pauta na Câmara por causa da reforma política. E eles colocam que a resistência que existe contra o financiamento público vem justamente das pessoas que se beneficiam disso, se beneficiam do financiamento privado. Então é tanto quem obtém algum privilégio porque doa dinheiro para uma campanha política, quanto para aquela pessoa que vai receber mais dinheiro e vai ter mais dinheiro para investir na campanha e provavelmente pode sair melhor nas urnas. A gente consegue resolver esse problema com o financiamento público? Eu acho que é um equívoco na compreensão. Por quê? O sistema brasileiro ele é um sistema misto de financiamento. Por quê? Você tem o fundo partidário, que são dotações orçamentárias, multas aplicadas aos partidos que contribuem muito para a formação, o processo eleitoral, a disputa eleitoral. Nós temos horário de TV gratuito na TV e no rádio, que representa uma forma de financiamento público. E, ao mesmo tempo, nós temos o privado, que são as doações regulares. E o que se coloca? Que o ideal seria nós tornarmos tudo público. Então, todo o financiamento viria de um sistema parecido com o fundo partidário, e isso eliminaria, os que defendem, né? Eliminaria, por exemplo, a questão do Caixa 2 e os interesses que se formam entre agente político, candidato e que posteriormente é eleito, e empresariado. Ou seja, aquela troca de favores ou então a combinação de loteamento do Estado, essas práticas. O lobby também. O lobby. Só que tem um detalhe, financiamento público não resolve isto. O financiamento público é um equívoco imaginar que ele vai coibir o Caixa 2. Ele não vai eliminar o Caixa 2. O que ele vai fazer simplesmente é suprimir a transparência, o mínimo de transparência que nós temos, porque, de alguma forma, partidos e candidatos têm que prestar contas ao TCE do que ele arrecadou, e hoje essas informações estão disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral. É mais difícil ou mais fácil combater a corrupção em municípios pequenos? Vamos pensar naqueles com menos de 50 mil habitantes. É muito difícil. Por quê? Pequenos municípios, aí eu vou falar acima de 10 mil, né? Pequenos municípios, acima de 10 mil até 50 mil. Esses pequenos municípios, eles têm uma questão que é de o executivo, o partido que ganha o executivo ganha o legislativo, ou tem maioria na casa legislativa. Então, a fiscalização, que sempre é de incumbência do legislativo, fica comprometida. Por exemplo, um caso recorrente nos pequenos municípios e que eu tenho observado é que há uma reprovação. Todo município anualmente tem que fazer uma prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, no caso de São Paulo. Então, há municípios que na última década tiveram as contas reprovadas todos os anos. E por que esse prefeito, que ficou 8 anos no mandato, por exemplo, supondo que ele ficou 2 períodos, não foi processado, não sofreu nenhum procedimento administrativo? Porque quando o Tribunal de Contas invalida ou reprova a prestação de contas desse prefeito, essa conta volta para o Legislativo julgar e aplicar a pena, no caso, o afastamento do prefeito. Se esse pequeno município tem maioria do mesmo partido do prefeito, é óbvio que ele não vai julgar improcedente. Segundo, eles não têm sistema de ouvidoria, que você encontra em municípios de médio porte, grande porte. A ouvidoria da prefeitura, ou seja, que é aquele controle externo, é o cidadão que vai levar reclamação sobre um determinado setor. Eles não disponibilizam telefone para reclamação. Não há uma sociedade civil organizada. Então, os pequenos municípios apresentam poucos instrumentos de controle de corrupção. E apesar de todos esses mecanismos para controlar a corrupção, sozinho eles não resolvem. No caso eleitoral, por exemplo, é muito comum que o próprio eleitor procure um candidato oferecendo voto em troca de uma vantagem, né? Em eleição para vereador, por exemplo, isso é muito comum. Então, além de melhorar os nossos mecanismos de controle por meio da lei, é preciso uma mudança de comportamento e mentalidade da população.
Nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouco. Continue ligado no Fórum. Até já. Muito bem, estamos de volta no terceiro bloco do Fórum, falando hoje sobre corrupção. Rita, o nosso país ele tem uma série de avanços, até comentamos alguns, que foram a criação de leis que tentam sufocar a corrupção, não é? A venda de votos, como você mencionou. Agora, a corrupção no Brasil, ela só vai ser combatida por meio de leis? Quais seriam outras saídas na sua visão? Eu acho que o que eu considero assim, a via legal é uma via certa. Por quê? Você não tem contestação. Então, por exemplo, quando você pega uma lei de improbidade administrativa e o Ministério Público condena ou julga improcedente algum ato de algum agente público eleito, quando ele faz isso, ele tem um respaldo legal para condenar aquela pessoa. Então, é óbvio, quando se trata de corrupção, que já é um elemento subjetivo, que a obtenção de provas é um percurso difícil de se obter. Então, é óbvio que o viés legalista, por mais desconfortável que ele seja, ele é um porto seguro para aqueles que estão tentando criminalizar. E eu acho que ela é significativa, esse viés. Por quê? Você tem a lei do ficha limpa, que mesmo que não esteja, foi julgado que ela não se aplica neste ano, mas é uma lei que em algum momento vai ter que pegar, como dizem, né? A lei de compra de votos, a lei 9.840, ela já está em vigor. A lei de responsabilidade fiscal foi uma lei excelente, porque tradicionalmente os políticos eleitos, eles jogavam a conta, gastavam a mais do que deviam, do que tinham em caixa, e jogavam a conta para ser paga para o seu sucessor ou para o governo federal. Então é óbvio que esses avanços colocam um parâmetro, até onde qual é o limite de atuação dos agentes públicos eleitos. Isso é muito importante. Mas é óbvio que há outro lado, e o outro lado eu considero a sociedade civil um elemento importante e a informação. Então, no caso da sociedade civil, eu vejo bons exemplos. Nós temos mobilização que as pessoas desconhecem. Por exemplo, eu citaria 2 casos. Um caso que é tradicional, que é o movimento Voto Consciente, que há 25 anos é um tempo longo, acompanha a Câmara dos Vereadores de São Paulo, né, e a Assembleia Legislativa. Então, é um acompanhamento diário nas comissões, onde eles fazem uma avaliação do desempenho desses agentes públicos eleitos, de vereadores e deputados estaduais, se eles comparecem às comissões, se eles não vão, como eles se comportam. Nós temos um outro bom exemplo, que é a Marcha contra a Corrupção, que é um movimento do Piauí. São trabalhadores rurais que caminham 2.000 quilômetros, caminham muito pelo Brasil, levando a bandeira pela ética e integridade. Então, você tem desde um recurso, uma estrutura de sociedade civil organizada, como é o movimento, como você tem o outro, que é um grupo de pessoas. Então, a sociedade civil passa a ser também um elemento importante. Rita, nós entramos em contato, aproveitando que a gente está falando sobre mobilização, a gente entrou em contato com uma ONG, a Arribo Brasil, que ela combate a corrupção em todo o país. O diretor executivo dessa ONG, o Guilherme von Hellen, fala sobre a importância da mobilização popular contra a corrupção. O lema da Conferência Internacional de Corrupção está em inglês, porque é mundial, chama Mobilizing People. Mobilizando as pessoas. O conceito é que se as pessoas não fizerem nada, não ligarem, não quiserem se mexer, nada vai acontecer. Então, o nosso conselho, a nossa recomendação é que as pessoas se envolvam cada vez mais. E não é só no combate à corrupção. Por que os pais não vão ver a merenda que é servida na escola dos filhos? Então é isso. Nós temos que nos manter atentos e mobilizados, essa é a mensagem. E apoiem e se juntem em ONGs, né? Que é melhor, o grupo é sempre mais forte. Rita, a gente tem o comentário do Guilherme e não tem como a gente falar em mobilização popular e a gente não lembrar do impeachment do Collor no começo da década de 90. Você acha que talvez falte um pouco de mobilização naquele sentido para promover ações como foi o impeachment? Eu acredito que não, porque nesse segundo semestre nós tivemos várias mobilizações. O impeachment é importante, por que o impeachment é importante? Porque ele foi um momento catártico, foi aquele momento que nós nos deparamos com a seguinte situação: ufa,
saímos da ditadura, mas agora nós temos um sistema democrático que é problemático também e que nós precisaremos criar elementos para que essa democracia dê certo. Não é só tirar os militares, há problemas. E o primeiro problema que aparece é exatamente em torno de Caixa 2, né? que até hoje nós não conseguimos superar. Então, o impeachment ele foi importante por conta disso. Agora, há outros movimentos. No segundo semestre de 2011, nós vimos várias mobilizações em capitais, todas formadas, ou a chamada dessa mobilização via Facebook, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, houve alguma manifestação que foi organizada de uma forma mais tímida, mas há. A questão é, nós temos hoje um elemento que talvez pese positivamente para a corrupção e que na época do Collor nós não tínhamos, que é o crescimento econômico. Na época do Collor nós tínhamos um processo inflacionário, nós tínhamos um confisco de poupança, né, que foi o cinquentinha, nós tínhamos uma estrutura que colocava uma classe média em desconforto e em descontentamento com isso. Então ela ficava um pouco acuada com aquilo que estava acontecendo e ela acabou se mobilizando. Hoje você tem um crescimento econômico, você tem um alto poder de consumo, que é ótimo, não estou dizendo que nós temos que ser miseráveis, mas é excelente essa situação positiva do Brasil, mas ela funciona um pouco na estrutura nossa como um anestésico aos problemas de corrupção. Agora, o que eu entendo é que não é apenas o grupo que vai resolver. Individualmente, eu acho que cada pessoa faz a sua contribuição e é isso que nós temos que ter cada vez mais consciência, de que somos nós, individualmente, que não podemos ou que devemos, na medida do possível, não trocar voto por saco de cimento, por tanque de combustível cheio no carro. Exato. Né? Isso é uma ação individual. E é lógico a punição sobre isso. Quando há esses casos, na medida que eles forem imediatamente denunciados, eles acabam adquirindo uma consciência diferenciada. Rita, quero te agradecer imensamente pela visita, por tratar desse tema tão importante para o desenvolvimento de qualquer país, mas especialmente do Brasil. Eu que agradeço. Obrigada. O Fórum fica por aqui. No nosso site você encontra outras informações sobre o programa de hoje e pode participar das nossas próximas edições. Além disso, também siga e curta os nossos perfis nas redes sociais. Participe, porque as suas dúvidas e a sua participação ajudam a formatar os nossos próximos programas. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê então no próximo Fórum. Até lá. Até mais.